Olá, nobres colegas, estamos de volta em mais um vídeo e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como funciona a restrição de acesso a informações, a recursos, a atividades no Moodle. É um recurso muito importante e ele ajuda a controlar o fluxo do aprendizado dentro do ambiente, né? Por exemplo, é possível você montar um material e liberar o acesso a partir de uma determinada data, a partir de uma determinada aprovação em uma atividade. Você pode abrir um conteúdo apenas para um grupo, apenas para um estudante, né? Apenas para estudantes que têm um determinado nome. Existe uma variedade enorme de possibilidades em que você pode mexer ali para poder disponibilizar um material, né? Você pode tanto criar condições para esse material ficar disponível, como você pode criar condições para ele deixar de ficar disponível, certo? Então, vou mostrar para vocês aqui de uma maneira geral. Em outros vídeos eu mostro maiores detalhes, né? Porque vai ser um conteúdo um pouco mais longo, beleza? Então me acompanhem aqui. Estamos aqui no nosso ambiente, né, de exemplo, que é o ambiente ambiente do curso de Moodle básico. E para vocês configurarem restrição de acesso, é muito simples. Em todo local, todos os recursos que tem do Moodle e nos tópicos, existe um item que é o seguinte. Por exemplo, eu vou entrar aqui no... Vou criar um módulo aqui no novo, certo? Eu vou aqui no tópico 5 e vou clicar em editar tópicos, como se eu fosse editá-lo pela primeira vez. E aí a gente vai colocar, olá, este é o tópico 5, ok? Para criar restrição de acesso, já está escrito aqui embaixo, ó, restringir acesso. Essa categoria de configurações, ela existe em todos os recursos do Moodle, se você reparar. Então, se você clicar aqui em restringir acesso, aparece as opções assim, restrições de acesso, nenhuma, e o botão adicionar restrição. Então, quando eu clico em adicionar restrição, ele mostra a categoria de restrições. O que quer dizer isso? Eu posso criar uma restrição referente à conclusão de alguma atividade, ou seja, eu vou informar que para ele ter acesso a esse tópico 5, ele tem que concluir alguma atividade. Então, para isso, aquela opção de acompanhamento de conclusão tem que estar ativa. Se não tiver ativa, isso aqui não aparece. Eu posso limitar a uma data. Então, a partir de uma determinada data, esse material vai ficar disponível ou não. A partir de uma determinada nota, então alunos que tiraram certa nota vão acessar aquilo ou não. Esse conteúdo, esse tópico 5, ele pode ser disponível apenas para um grupo. Então isso aqui resolve, por exemplo, aquela questão assim, será que eu consigo administrar dois conteúdos no mesmo ambiente, né, para grupos separados? Consegue. Consegue fazendo isso, entendeu? Eu posso restringir a agrupamentos, que aí fica, né, acessível a vários grupos dentro de um único agrupamento. Eu posso botar um perfil de usuário, como eu falei, usuários que têm um determinado nome, que têm mora em determinada cidade. Para o nosso caso aqui não é muito usado, né? E eu posso criar grupo de restrição, que seriam combinações dessas todas as opções que estão aqui, né? Então vejam que isso aqui é muito vasto. Eu vou fazer uma aula ainda explicando direitinho como é que é a lógica dessas sentenças, porque tem que trabalhar com um pouco de lógica matemática, de fato. Mas eu vou passar para vocês um exemplo bem simples. Por exemplo, data. Então, cliquei a opção data e ele vai dizer o seguinte, ó, estudante deve combinar com o seguinte. Só para adiantar a ideia, para que esse conteúdo seja acessível, essa sentença aqui, ela tem que ser verdadeira, né? No caso aqui, como é uma data, é preciso que nós estejamos nessa data ou à frente. Então, eu vou botar aqui, por exemplo, dia 15 de maio, a 0 hora. Então, eu só vou conseguir ver esse conteúdo a partir do dia 15 às 0 horas. Se for dia 14 às 23 horas e 59 minutos, eu não vejo. Quando mudar o relógio, ele passa a aparecer. E aí fica, né? Fica lá visível. Esse olhinho aqui significa o seguinte, enquanto essa condição não for verdadeira, como é o caso de hoje, que é 14 de maio, esse tópico 5, ele aparece, mas aparece inacessível, certo?
E se eu clico no olhinho, ele aparece esse olhinho riscado, significa que quando essa condição for falsa, o tópico ele fica completamente invisível. Então vou mostrar para vocês aqui como é que é. Então vou deixar do jeito que está. Vou colocar com esse olhinho, quer dizer, o tópico ele vai aparecer, mas vai ser inacessível. Vou salvar aqui para vocês verem. Ó. Sim, outra informação importante. É muito comum a gente colocar os tópicos ocultos enquanto a gente está trabalhando neles, né? Se você manter o tópico oculto do jeito que está aqui, mesmo com a restrição de acesso, ele vai ficar oculto. Então, quando você oculta um tópico aqui pelo menu, ele vai ocultar independente da condição de acesso, certo? Então é importante que, se vocês criaram uma condição de acesso a partir de amanhã, vocês podem, sem medo, clicar em exibir tópico. Né? Parece que vai ficar disponível para o aluno. Não, não vai. Vocês têm que clicar em exibir tópico porque somente assim a restrição de acesso vai funcionar. Então, apesar dele estar sendo mostrado para mim agora, porque eu estou com um perfil de professor, para o aluno não vai aparecer. Como está escrito aqui, o restrito disponível a partir de 15 de maio. Né? E esse aqui é o conteúdo do tópico 5. Vou mostrar para vocês o que acontece. Eu vou entrar aqui no perfil, vou mudar meu perfil para estudante. E aí quando eu for lá embaixo, aparece isso aqui, ó, tópico 5 restrito. O texto do tópico ele ainda aparece para mim, só que as atividades não. Ok? Vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma atividade qualquer lá, só para vocês verem o que acontece. Deixa eu ativar a edição. Só para vocês verem o que acontece, eu vou colocar aqui um fórum. Tá? Fórum de teste. Vou botar de qualquer jeito, só para vocês verem. Pronto. E vou mudar o meu perfil para estudante. Veja que eu não coloquei nenhuma restrição no fórum. Né? Como eu coloquei a restrição no tópico inteiro, então tudo que está no tópico vai no bolo. Está aqui. Ó. Veja, o fórum não aparece. Então quando você coloca restrição de acesso em um tópico e coloca com aquele olhinho, o estudante consegue ler o texto do tópico, mas ele não tem acesso às atividades daquele tópico. Ok? Agora, deixa eu voltar lá e vou fazer a outra opção. Então, eu vou lá na parte de tópico, vou clicar aqui em editar tópico, vou lá em restringir acesso e vou clicar aqui no olhinho. Agora, o que é que vai acontecer? O tópico vai ficar completamente invisível, né? Assim, completamente visível enquanto a condição não for verdadeira. Então vamos lá, vamos mudar aqui o perfil para estudante de novo. E olha o que acontece. O tópico sumiu, né? Ele sumiu. Eu não preciso deixá-lo oculto, porque quem vai ocultá-lo é a própria restrição de acesso que eu criei. Ok? Então, se você cria uma restrição de acesso no tópico, tudo que está no tópico vai sofrer aquela condição. E você ainda tem a opção de criar condições, restrições de acesso para atividades. Então eu posso clicar aqui nesse fórum, por exemplo, vou lá em configurações, editar configurações, restringir acesso, está vendo aqui, ó, como eu falei, essa categoria aparece para todos os tópicos, e vou adicionar restrição, por exemplo, o cara só pode acessar esse fórum se ele... Deixa eu fazer devagar aqui para vocês verem. Eu vou usar a opção conclusão de atividades. Então ele tem que, para ele acessar esse fórum primeiro, ele tem que concluir a atividade criando o ambiente, que é essa atividade 1 aqui. Certo? Então ele tem que primeiro fazer essa atividade, aí tem essas opções aqui, ela deve ser marcada como concluída, não deve ser marcada como concluída, então veja que eu também tenho uma negação, se eu quiser. É por isso que eu falei que vai ter que usar um pouco de lógica matemática aqui. Deve ser concluído com a nota de aprovação. Bom, aí vocês têm várias opções. E ainda tem a opção do olhinho. Né? Como eu falei, enquanto essa condição for falsa, ele vai obedecer essa condição de visibilidade aqui. Aí vocês têm que tomar cuidado.
Só para terminar, por exemplo, esse tópico aqui do curso, esse módulo 4, eu coloquei aqui, ó, vídeos complementares, né? Eu coloquei aqui uma seção de vídeos complementares. Criei aqui uma etiqueta, né? Etiqueta, para quem não sabe, é esse recurso aqui, ó. Aqui, rótulo, desculpa, rótulo. Que é basicamente você colocar um texto aqui, né? Esse aqui é um rótulo. E aí veja o que eu fiz, ó. Vou clicar aqui em editar configurações, e aqui em restringir acesso. E eu coloquei que para esse rótulo aparecer, a atividade do módulo 4, ela tem que ser marcada como concluída. Então, quando o participante terminar a atividade, então, ou seja, a atividade for marcada como concluída, isso aqui passa a ser verdadeiro, e aí ele passa a ver esse texto aqui. Antes disso, antes dele concluir a atividade do módulo 4, o texto aparece completamente invisível para ele, por isso que tem esse xizinho aqui, né? Porque minha ideia é justamente essa, é que ele só veja os vídeos complementares depois que ele terminar a atividade básica, entendeu? E o mesmo se dá para todos os vídeos que eu coloquei aqui. Isso aqui são links para vídeos no YouTube. Todos eles estão com restrição, disponível se a atividade 4 esteja marcada como concluída e escondida caso contrário. A atividade 4 é essa aqui. A atividade 4 também só está disponível depois que ele concluir. Ele assistiu os 2 vídeos, então essa atividade e essa tem que estar marcadas como concluída. Né? Porque eu também posso, deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu posso combinar condições. Cadê? A restrição de acesso, aqui. Eu coloquei aqui 2 condições. Essa tem que ser verdadeira e essa tem que ser verdadeira. Ou seja, a atividade 1 tem que ser marcada como concluída e a atividade 2 marcada como concluída. Eu posso colocar outra coisa aqui também, né, e fazer uma terceira condição. Né, e aí você vai ter uma sentença com uma combinação de 3, né, condições lógicas ali, para poder satisfazer. Ok, pessoal? Bom, não quero que o vídeo se estenda muito, então eu vou parar por aqui. Depois eu vou mostrar para vocês algumas configurações que são interessantes, que eu uso nos meus ambientes e que pode ajudar vocês a entender como é que funciona essa lógica das condições das restrições de acesso. Ok, pessoal? Então valeu, forte abraço e até a próxima. Tchau!